Em 2 de agosto de 1634, Vitória della Rovere, de 12 anos, casou-se com seu primo de primeiro grau, Ferdinando II de Medici, que tinha 24 anos e já era o grão-duque da Toscana. A união deles foi forjada mais pela ambição do que pelo afeto, e representava os perigosos jogos de poder e linhagem que definiam a Itália do século XVII, mas por trás da superfície da dinastia Judean havia uma questão muito mais sombria. Qual foi o custo desse casamento para a própria Vitória? Junte-se a mim para descobrir. Vitória della Rovere nasceu em 7 de fevereiro de 1622 no Palácio Ducal, na cidade de Orobino. Orobino não é exatamente um nome conhecido hoje em dia. É uma cidade com uma população de 15 mil pessoas no centro do país, a leste de Florença. Porém, atrás de suas antigas muralhas, esconde-se um dos segredos mais bem guardados da Itália. Uma cidade quase perfeitamente preservada que parece congelada no esplendor do final da Idade Média. Um dia, um berço deslumbrante do Renascimento italiano, esteve sob o orgulhoso domínio da família della Rovere, a mesma dinastia que deu origem à Vitória. Uma garota destinada tanto à glória quanto à tragédia. Essa família havia ascendido no século XV para governar vários pequenos ducados e principados na Itália central, como Urbino. A família reivindicou o papado 2 vezes, com o Papa Sisto IV, 1471 a 1484, e o Papa Júlio II ficou famoso por encomendar a Michelangelo a pintura do teto da Capela Sistina no início do século XVI. Ambos eram membros da família della Rovere. Assim, Vitória nasceu em uma linhagem estimada. Também era uma família que se casou com várias das principais famílias governantes italianas ao longo dos séculos, gerando alta consanguinidade. O pai de Vitória era Federico della Rovere, e ele havia acabado de ascender como Duque de Orobino quando o destino lhe deu o golpe mais cruel. Com apenas 18 anos, ele morreu antes que sua filha pudesse sequer se lembrar de seu rosto. 1 ano e meio após o nascimento de Vitória, surgiram boatos de sobre-ataque epiléptico, veneno ou traição, mas independentemente da verdade, sua morte repentina lançou sombras sobre o direito de nascimento de Vitória. Sua mãe era Cláudia de Médici, filha de Ferdinando, I de Médici, o grão-duque da Toscana de 1587 a 1609. Isso é importante ter em mente, considerando o casamento posterior de Vitória. Cláudia só se casou com Frederico em 1620 e Vitória foi a única filha deles antes da morte dele. Teoricamente, Vitória deveria ter se tornado duquesa de Urbino após a morte do pai. O governo feminino, porém, era algo complicado na Europa da Idade Moderna. Alguns países permitiam sucessão feminina, outros não. Por exemplo, a França nunca teve uma rainha reinante e era proibido que uma mulher sucedesse ao trono francês sob a antiga lei sálica medieval. Na Itália, as coisas eram mais complicadas. Em alguns estados-cidades, os advogados realmente não tinham ideia se era legal uma mulher governar. E assim, após a morte do pai de Vitória, seu avô, Francisco Maria, que ainda estava vivo, voltou a assumir o título de duque. No entanto, como não havia nenhuma possibilidade de nascer outro herdeiro homem em 1625, o duque já idoso deixou que essa questão fosse resolvida pelo Papa da época, Urbano VIII, já que Vitória ainda era uma criança e não poderia governar por muitos e muitos anos. Ele decidiu que o Ducado de Orobino, que ficava na extremidade norte dos extensos territórios papais na Itália Central, seria simplesmente anexado ao Estado Papal. Após a morte de Francesco Maria, aos 82 anos, em 1631, o papado assumiu o controle do ducado. Vitória, agora a última sobrevivente da linhagem Maine della Rovere, foi compensada com os ducados de Rovere e Montefeltro como feudos pessoais, bolsões de terra dentro do ducado maior, em vez do título completo. Foi uma pequena compensação por ter sido privada de seu direito de nascimento, mas isso significava que Vitória era uma duquesa, desde quando era bebê. Ela também herdou a lendária coleção de arte da família, um deslumbrante tesouro de obras-primas e joias finas,
incluindo inúmeras pinturas, de Tiziano, um dos maiores artistas do século XVI e um mestre do estilo renascentista elevado. Apesar de sua pouca idade, uma herança tão vasta e inestimável fez dela uma das noivas mais cobiçadas da Itália, atraindo a atenção de dinastias, ansiosos para recuperar riqueza e status. Após a morte de seu marido, Cláudia de Médici se casou com o arquiduque da Alta Áustria, Leopoldo V, em 1626. Ela tinha 21 anos, enquanto seu novo marido tinha 39. Ela agora partiu para assumir sua nova posição como consorte dele na região do Tirol, no oeste da Áustria, onde começaria uma segunda família. Enquanto isso, a jovem Vitória ficou na Itália, sua infância moldada pelas austeras paredes de um convento em Grosseto, Toscana, terra natal da mãe, cercada por freiras. Sempre próxima dos primos Médici em Florença, ela cresceu entre sussurros de poder e ambição. No entanto, antes mesmo que pudesse compreender o significado de amor ou casamento, seu destino já estava selado. Ela foi prometida ao seu primo Ferdinando II de Médici, grão-duque da Toscana, que era o primeiro primo de Vitória, filho do irmão de sua mãe, Cosimo II, que governou a Toscana de 1609 até sua morte prematura em 1621. Assim como Vitória, Ferdinando perdeu o pai cedo e assumiu o grão-ducado da Toscana em 1621, aos 10 anos. Apesar disso, o verdadeiro poder estava nas mãos de sua mãe, a arquiduquesa Maria Madalena da Áustria, e de sua formidável avó, a grã-duquesa viúva Cristina. Foram essas duas mulheres, atuando como regentes conjuntas, que orquestraram a união que moldaria bem ambas as dinastias. No final do verão de 1634, Vitória della Rovere, de 12 anos, casou-se com o grão-duque de 24 anos, formando um laço de sangue, poder e ambição. Acredita-se que o casamento entre Vitória e Ferdinando só foi consumado de fato 4 ou 5 anos depois. Por serem primos de primeiro grau, vindos de linhagens dinásticas muito entrelaçadas e endogâmicas, a união deles trazia sérios riscos biológicos, tornando gerar um herdeiro saudável algo distante de simples. Um filho nasceu e morreu em poucos dias em dezembro de 1639. Outro teve o mesmo destino 1 ano e meio depois, vivendo só o suficiente para ser batizado. Finalmente, uma criança saudável, o futuro grão-duque Cosmo III, nasceu em 14 de agosto de 1642. Vitória garantiu que ele fosse criado sob rígidos preceitos católicos conforme sua devoção. No entanto, apesar de seu início robusto, Cosmo cresceria e se tornaria possivelmente o mais endogâmico dos Médici. Sua constituição delicada e temperamento peculiar refletiam os efeitos sutis, porém duradouros, de gerações de endogamia dinástica. Não haveria outra criança por muitos anos depois disso. Parece bastante claro que o marido de Vitória era gay. E, uma vez que um herdeiro saudável nasceu, ele considerou que suas responsabilidades conjugais de gerar filhos estavam cumpridas. Embora isso não fosse realmente como as coisas deveriam funcionar na época moderna inicial. Numa época em que varíola, sífilis, peste bubônica e outras doenças mortais assolavam a Europa, era comum que jovens e idosos caíssem e não se levantassem mais. A dura realidade da vida e da morte levava famílias poderosas e ambiciosas a manter 2 ou 3 herdeiros prontos para garantir a continuidade da linhagem. O segundo herdeiro deles chegou em uma data incomumente tardia e com um bom motivo. Pouco depois do nascimento de Cosimo, Vitória flagrou Ferdinando na cama com um pajem, um escândalo que criou uma barreira entre eles. Por muitos anos, eles mal se falaram até uma tensa reconciliação em 1659. 9 meses depois, Vitória deu à luz outro filho, Francisco Maria de Médici, nascido em novembro de 1660, criando um notável intervalo de 18 anos entre ele e seu irmão mais velho, Cosimo. Além de seu papel como mãe dos herdeiros do grão-ducado, o tempo de Vitória como grã-duquesa da Toscana foi peculiar. O relacionamento distante com o marido levou ela a manter, em grande parte, seu setor privado na corte.
eram muito diferentes além da orientação sexual dele. Ferdinando era um homem de ciência e cultura que fundou uma famosa academia científica e ficou conhecido por ter ajudado a defender o famoso astrônomo e cientista Galileu da Santa Inquisição. Vitória era totalmente diferente da prima, uma mulher educada, criada em parte por freiras e fiel ao catolicismo romano. Vitória era o tipo de italiana do século XVII que acreditava que Galileu era um herege, como resultado de seu caráter frio e excessivamente piedoso. Ela geralmente não era bem vista pelo povo do Grão-Ducado, ao contrário de seu marido, que era popular. Em 1670, seu marido morreu aos 59 anos, deixando Vitória como a duquesa viúva da Toscana. Já com quase 50 anos, ela não se casaria novamente. Em vez disso, ela dedicou sua vida a aconselhar seu filho mais velho, que se tornou o grão-duque Cosmo III após a morte do pai. Vitória e ele eram próximos, e ela o criou para ter a mesma adesão dogmática ao catolicismo romano que ela tinha. Naquele tempo, o escândalo e inquietação pairavam sobre a corte florentina como uma sombra. Em 1661, Cosmo havia se casado com Marguerite Louise do ramo Orleans da família real francesa, uma prima de primeiro grau do rei Luís XIV. O casamento foi um triunfo político e diplomático para os pais de Cosmo, fortalecendo vínculos com uma das dinastias mais poderosas da Europa. Mas o casamento foi um desastre. Profundamente infeliz e amarga, Marguerite desprezava o marido a todo momento. E a união também representava mais um capítulo em gerações de endogamia dinástica entre os Médici e a realeza francesa. A antipatia mútua envenenou o lar, tornando a corte tensa e cheia de escândalos sussurrados. Dizia a lenda que eles só haviam dormido juntos uma vez para consumar o casamento. No entanto, isso obviamente entra em conflito com o fato de que eles tiveram 3 filhos, 2 meninos, Ferdinando e Jean Gostoni, e uma menina chamada Ana Maria. Luísa Marguerite também ficou infame por tentar roubar e vender algumas das joias da coroa toscana e era conhecida por atacar fisicamente. O marido dela, Vitória, esteve envolvido nesses acontecimentos e incentivou o filho a se impor. Ela também discutia em público e em reuniões do governo com a nora, tanto que a rivalidade entre a duquesa e a ex-duquesa virou assunto em Florença. Um contemporâneo comentou: "O Palácio da Piedade virou a morada do diabo, e do amanhecer à meia-noite só se ouvia brigas e insultos. Cosmo III sempre ficava do lado da mãe, uma lealdade que só alimentava o temperamento explosivo de Marguerite Louise de Orleans, mas foi Vitória quem acabou triunfando. Em 1675, uma semana antes de completar 30 anos após anos de brigas e confrontos públicos, Marguerite abandonou a Toscana, fugindo de volta para a França e deixando seus 3 filhos para trás: Ferdinando, 11, Ana Maria Luísa, 7 e Jean Gastone, que tinha apenas 4 anos. Ela passaria o resto da vida quase confinada a um convento e não retornaria mais à Toscana. Quando a mãe deles foi para a França, em 1675, Vitória passou a cuidar e educar os netos. Seus netos sofreram aparentes efeitos da consanguinidade, assim como os desafios e fragilidade de seu casamento. Ela decidiu sobre certos elementos da educação deles e garantiu que padres e confessores tivessem um papel central nesse processo. Foi curioso como as vidas deles se desenrolaram considerando esse contexto. Sua neta, Ana Maria Luísa, viria a se casar com um lorde protestante de um principado da Alemanha Ocidental, o eleitor palatino. No início da década de 1690, Jean Gastone tornou-se um homem desagradável e mal educado, herdou o grão-ducado da Toscana e chocou a corte com seu comportamento grosseiro e escandaloso. Bem diferente do decoro que Vitória havia cuidadosamente inculcado, além de criar seus netos, Vitória continuou a desempenhar um papel incomumente grande nos assuntos do Estado toscano. Seu filho sempre obedeceu ao desejo dela de influenciar o governo. Muitas pessoas comentavam que era estranho sua mãe continuar fazendo parte do conselho privado e ter acesso tão fácil ao grão-duque. Quando ele entrou na casa dos 30
e depois dos 40 anos ela continuou exercendo grande poder na corte até o fim de sua vida. Para alívio de vários dos ministros e políticos mais antigos do governo de Cosmo III, sua mãe teve papel menos ativo na política desde o final de 1680, especialmente após negociar o casamento da neta. Nessa época, Vitória já havia assegurado que seu filho mais novo, Francisco, fosse nomeado governador de Siena, território do Grão-Ducado. Mais tarde, ele também foi nomeado cardeal da Igreja, embora nunca houvesse qualquer chance de que ele pudesse aspirar ao papado, como 2 papas della Rovera e 4 Médici fizeram antes, após alcançarem suas ambições políticas e garantir a linhagem Médici. Vitória dedicou seus últimos anos à religião, visitando e patrocinando vários conventos e casas religiosas em Florença e na Toscana. Ela morreu em 5 de março de 1694, no Palácio Ducal, em Pisa, cidade portuária dos Grão-Duques da Toscana. Além disso, Vitória gostava de passar um tempo aqui no inverno e no início da primavera, devido ao clima mais ameno do que o encontrado no interior de Florença. Outros relatos situam sua morte em 6 de março. Ela tinha 72 anos na época e, segundo todos os relatos, estava ficando bastante obesa. No momento de sua morte, ela foi enterrada na Basílica de San Lorenzo, em Florença. Os bens da duquesa viúva nos ducados de Rovera e Montefeltro passaram para seu filho mais novo, Francesco. A coleção de arte de Vitória, incluindo a valiosa coleção de pinturas de Tiziano, foi incorporada à coleção de arte dos Médici. As obras dessa coleção foram depois integradas à Galeria Uffizi, que sua neta Ana Maria Luísa organizou, tornando-a uma das primeiras galerias de arte públicas da Europa. Após sua morte em 1743, infelizmente para Vitória, sua crença na segurança da dinastia Médici revelou-se equivocada. Seu neto mais velho, Ferdinando, morreu em 1713, falecendo antes do pai, após anos de um casamento sem filhos. Quando Cosmo III faleceu em 1723, ele foi sucedido por seu filho mais novo, Gian Gastone. Ele também não deixou herdeiros, e com sua morte em 1737, a Casa dos Médici, uma das dinastias mais ilustres da Europa, chegou ao fim, marcando-o como o último governante Médici do Grão-Ducado da Toscana. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Vittoria della Rovere. Espero que vocês tenham achado interessante. Me digam o que acharam da vida dela nos comentários abaixo, e se quiserem mais vídeos sobre outras figuras dos Médici, também me avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Agradeço especialmente a todos os meus membros que aparecem na tela agora. Se quiser conteúdo extra, acesso antecipado e mais, confira. Encerro por aqui, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.